Eu vou trazer aqui a coletiva do Rogério Ceni, né? O Bahia disponibilizou, já tem algumas horinhas aqui pela madrugada, né? Tem que esperar um tempo. 13 minutinhos de coletivo, então vamos trazer a coletiva do treinador para a gente ouvir, né, o que disse o Rogério Ceni. E dentro desse contexto a gente vai, obviamente, abordar aquele mesmo esquema da galera que já está se acostumando a ver o café com a gente no dia após o jogo, né? A gente vai soltando, à medida do que você quiser pontuar, né? Você quiser falar, você pede para eu parar, que a gente comenta em cima, e quando eu achar necessário, eu paro aqui e a gente comenta em cima. Beleza? Vamos nessa. Boa noite, Rogério. Final de 23, falávamos sobre 24 ter um calendário internacional que acabou não acontecendo. Em 25, a gente teve a Libertadores, foram 10 jogos e a gente vê um jogo diferente na Sul-Americana. Como passar para a torcida, para a gente, de que a postura vai ser a mesma, que a vontade vai ser a mesma e até os cuidados também, quando tem um jogo tão encardido como foi, com a expulsão do Everton ainda. Você quer dizer cuidado no jogo fora de casa? Ou não, no geral, com a competição, porque foi a estreia do Bahia na Sula hoje. Eu acho que a gente se dedicou muito, tô falando dos 10 jogos que foram de Libertadores, nós tentamos de todas as maneiras classificar. Pegamos um grupo pesado, mas eu acho que era completamente possível nos classificar. Erramos num momento do jogo contra o Nacional que reverteu tudo aquilo e depois ficou realmente difícil, porque os 2 jogos eram pesados, fora de casa, contra a Inter e contra Atlético Nacional. Mas nós fizemos o nosso melhor desde a fase classificatória e continuamos numa competição internacional. Aqui não tem nada perdido. Nós fizemos um jogo hoje, tentamos de todas as maneiras vencer, usamos todas as peças que nós tínhamos, tentamos segurar um pouquinho o Caio, Everton, usamos o Ademir, o Kaique, abrimos, jogamos com o lateral por fora, jogamos com 2 pontas, colocamos 3 jogadores, um pouco o Pulga, para tentar fazer um pouco essa função de 9 para atacar os espaços. Tentamos de todas as maneiras dentro da disponibilidade de peças que nós tínhamos. Agora, levamos a sério todas as competições. A Copa do Nordeste, nós fizemos o nosso melhor. No Campeonato Brasileiro, sofrido, mas lutamos até o final. Hoje não deixamos de lutar. E eu não vi o lance da expulsão do Everton ainda, porque aqui, como tem a regra de ter que vir mais rápido, você não consegue ver as coisas que aconteceram. Eu nem vi se ninguém me falasse, eu não tinha visto nenhum lance, mas parece que ele deixou o cotovelo, né? É um momento sempre delicado quando fica com um jogador a menos. Tenho certeza que ele deve estar arrependido disso. Eu vou ver primeiro o lance para depois tecer algum comentário, porque eu até agora não consegui ver o lance. A arbitragem também foi... não parecia uma arbitragem uruguaia, tudo menos arbitragem. Nem podemos reclamar da arbitragem brasileira com um árbitro desse que vem apitar aqui. Boa noite, Rogério. A bronca na arbitragem, concordo. Agora sim, Lu, não sei se você teve essa mesma impressão, eu pausei aqui, porque nessa resposta dele, eu acho que ele só... e aí eu concordo com a galera do chat aqui, ele só faltou pedir contratação, pelo amor de Deus, assim, é a minha visão. Porque ele falou assim, rapaz, eu fiz tudo o que tinha. Assim, eu botei Juba, eu comecei com Juba mais preso, depois eu soltei Juba pro meio, eu comecei com Arias atacando espaço, Arias não atacou muito, depois eu puxei Arias pra base, né, eu coloquei Kaique aberto de um lado, coloquei o Pulga aberto do outro, depois quando eu mudei, eu botei o Pulga sendo uma espécie de falso 9, né, atacando espaço ali, enfim, tentando atacar o espaço atrás da defesa, enfim, acho que botei o Everton Ribeiro, botei o Ademir de um lado, botei o Kaique do outro, botei o Pulga, ele tudo que ele tinha, botou o Thiago depois no final do jogo até, tirando, né, o Eric Pulga depois. Então, assim, acho que, de fato, tudo que ele tinha à disposição ontem, né, em termos de alteração, ele fez. Como eu falei no início, não concordei com alguns posicionamentos, né, não gostei muito da entrada do Nestor pelo lado direito, do Michel pelo lado esquerdo, enfim, não concordei com alguns posicionamentos, mas, de fato, o que ele tinha no banco, ele usou. Né? O que ele tinha de elenco, de relacionados à disposição, ele usou. Então, talvez realmente seja uma limitação de elenco. Faltar um atacante, né? Faltar um cara como um substituto de Everton Ribeiro, um cara de mais força, por exemplo, né? Que pudesse ser utilizado num momento, num contexto como esse. Então, acho que, claro, ele não falou isso de maneira literal, mas eu acho que nas entrelinhas ele falou, rapaz, o que tinha aí eu usei. E agora é com a diretoria. Eu acho que talvez tenha faltado, na verdade, não só o substituto de Everton Ribeiro, mas o substituto de Jean Lucas, né? Claramente o Jean Lucas não tinha, ele não falou isso em entrevista, mas claramente ele não tinha condição, e ele se viu forçado a utilizar, para fazer aquela emulação de Jean Lucas, aquele corredor, quase um box-to-box,
Ele foi forçado a utilizar o Michel Araújo naquela função, tirando o Michel Araújo de onde ele vinha rendendo mais, que era no lado direito, né? E sem dar o mesmo resultado que Jean Lucas dá, né? Então, assim, esse é um ponto, acho que, né, de um jogador hoje insubstituível dentro do elenco também, e que não foi emulado com sucesso na partida de ontem, né? Se a gente tivesse Eric de repente à disposição, um jogador contratado, né, por um bom valor, e que mostra na temporada o retorno esportivo desse investimento, né, e a importância para momentos como esse, talvez a gente tivesse ainda um volume maior de jogo, né? Eu, assim, em relação a toda a escalação inicial, de fato, ser engenheiro de obra pronta é mais fácil, mas pouca coisa vinha indicando um possível melhor rendimento de Rodrigo Nestor. Se ele não tá, né, falta confiança. O Rogério até comenta, não sei em que pergunta exatamente, que ele disse que ele precisa colocar os jogadores em campo para que eles tenham ritmo, tenham confiança, né, etc. Mas talvez essa opção, dada a configuração de jogo, tenha sido o único equívoco mesmo, assim. Ele poderia ter começado o jogo, por exemplo, já com o Kaique, ou ter começado o jogo com o Thiago, por exemplo, jogando aberto de ponta, né? Um jogador que te desse ali no momento um melhor rendimento, né? Ou ainda ido para o sacrifício de um ou outro atleta, dado menos minutos para Everton Ribeiro em campo, jogando com Rodrigo Nestor num segundo tempo, por exemplo. Mas no cômputo geral é isso, né? Ele fez tudo que ele podia fazer, se utilizou dessas ferramentas. A maior parte dessas ferramentas deram resposta em campo, né, após as substituições. Mas há também ali limitações de elenco, limitações tanto na variação quanto na parte técnica, né? A gente não tem ainda aqueles jogadores que a gente tem 100% de confiança de que vão performar consistentemente em todas as partidas e entregando valências variadas, né? Entregando esse volume de acertos no jogo, de jogadas que nos coloquem em mais condições, com mais chances de gerar oportunidades e, consequentemente, fazer mais gols. Eu queria falar um pouco ainda sobre esse caminho da questão dos questionamentos a respeito da escalação das trocas. Você falou sobre o banco, sobre utilizar realmente os jogadores, e todos, na sua concepção, são titulares. Você trabalha o grupo, você conhece mais do que ninguém, e eu entendo esse pensamento. Eu queria falar um pouco sobre os questionamentos do torcedor com relação a cada atleta. Por exemplo, vou citar dois nomes aqui que são bastante questionados: o Lúcio esse ano e o Cauli. Desde o ano passado ele vem recebendo algumas críticas que não eram comuns desde que ele chegou ao Bahia. Eu queria que você trouxesse o seu ponto de vista, porque assim, o Cauli, a gente teve a questão do interesse do Botafogo. Eu não vou entrar nem no mérito sobre se chegou a ser proposta ou se foi sondagem, mas a gente sabe dos interesses. Teve essa questão da notícia do interesse do Ajax, possível interesse do Ajax no Lúcio também. O quanto é importante a gente entender a fase desses atletas, o próprio torcedor e a gente que trabalha com vocês também em relação à imprensa, para que a gente que não queime o ativo do clube e para que a gente não venha a sentir falta desses atletas depois que o interesse se torne realidade. Ok, bom, eu desconheço qualquer proposta, tanto de Botafogo. Essa olhadinha que ele dá pra Cadu Santoro é sempre engraçada, né? Ele dá uma olhadinha tipo assim, porra, e aí? Fala ou não fala? Assim, aproveitou, né, a deixa das coisas para não responder ao cerne maior da questão, que é o rendimento desses atletas, né, em campo, e a mudança, né? Então, assim, que é uma situação sempre desconfortável falar individualmente de atletas em coletivas, né? Então, assim, toda brecha que que é dada a você aproveita. Então, assim, ele foi vivo, né? Foi esperto nessa resposta. E ele deu uma resposta bem, vamos ver, acompanhar a resposta, mas foi uma resposta bem bem dada como foi montada a pergunta.
Queria que você fez algumas mudanças na equipe, queria que você explicasse a manutenção do Max Felipe no gol e o tamanho da falta que fez o William José hoje, se ele vai estar disponível para o jogo do final de semana. O William faz muita falta, um jogador que sabe, principalmente num jogo onde o time joga em linha baixa, que ele não precisa correr tanto e vai sempre fazer pivô e está dentro da área, sim, sem dúvida, um jogador com as características dele faz falta, com habilidade dentro, né? Não era um jogo de atacar muito espaço, porque as linhas dele estavam muito baixas, né? E o Marcos Felipe ficou no gol porque ele é o goleiro, né? E aí ele foi escolhido para continuar no gol. Quem, desculpa? Acho improvável. Não gostei dessa resposta de Rogério em relação ao Marcos Felipe, não, tá? Ele simplesmente... Marcos Felipe não ficou no gol porque ele é goleiro, velho, né? Pelo amor de Deus. Ele poderia responder de uma outra maneira que não essa. Não gostei dessa resposta, não. Concordo. Simplista, que... assim, ele quis tirar a polêmica, mas só que ele não precisa ter respondido ao repórter dessa maneira. Ele não foi isso, ele não deu nenhuma resposta técnica com um argumento em conteste que ele poderia ter dado. E ele terminou sendo até um pouco desrespeitoso com o repórter, por mais que perguntas sobre atitudes individuais ou performances individuais deixem sempre desconfortável o técnico está respondendo essas perguntas, mas ele precisa responder, faz parte do trabalho dele, tá? Isso. Concordo contigo, Leandro. Boa noite, Rogério. Queria saber de você o que é que faltou ao Bahia para poder ter saído pelo menos com resultado positivo hoje. E além disso, se você acha que o time ainda está um pouco vamos dizer assim, imaturo para esse tipo de competição diante de um adversário que dificultou tanto, né, dentro e fora de campo, né, com o América de Cali. Não, eu acho que nos faltou melhor finalização, nos faltou um pouco mais de referência dentro da área para a gente, num time que joga em linha baixa, ter talvez essa jogada 1-2 e cruzamento para dentro da área. Mas não falta maturidade, não. Falta o árbitro se coibir mais da cera, né? O tempo que eles gastaram, ou, por exemplo, só no VAR, no primeiro tempo, quantos minutos foram gastos para dar só 4 de acréscimo, né? Mas não é um time imaturo, não. É que a gente tende a, quando não vence o jogo, procurar adjetivos, né? Como falta experiência, falta maturidade para ganhar jogos em competições assim. Não, o América veio, fez o jogo dele, defendeu, mesmo quando ficou em superioridade, continuou em linha baixa, defendendo, não deu muita transição para a gente. Então vamos seguir com o segundo tempo lá. O jogo jogado, temos que tentar achar soluções, mas é mais difícil quando você não tem, por exemplo, o caso do William hoje para um jogo de um time que joga em linha baixa, e isso pesa bastante para a gente. Daí, o Rosiel tá aqui... Leiro, vamos até querer que o cara responda como nós queremos. Vocês fazem isso comigo aqui todos os dias, Rosiel. Vocês dão a opinião de vocês em relação ao que eu falo aqui todos os dias. Eu não posso dar minha opinião sobre o que o Rogério Ceni fala. É o meu trabalho, pô. Meu trabalho é comentar. Meu trabalho é justamente esse, né? Eu acho que ele não respondeu de maneira satisfatória. Né? Ele poderia ter se esquivado da polêmica, mas respondendo pelo menos tecnicamente. Ele poderia simplesmente ter dito que Marcos Felipe é goleiro titular do Bahia, porque é goleiro que tem mais experiência, porque é goleiro que tá tendo com a maior sequência, que tem um jogo com os pés um pouco melhor e tal. Ele poderia dar qualquer justificativa, porque ele tem aspectos técnicos que certamente são base para a utilização e a manutenção do Marcos Felipe. Né? Então ele poderia ter respondido tecnicamente. Né? Ele simplesmente fez uma resposta... Marcos Felipe ficou no gol porque ele é goleiro. Porra, velho, é óbvio que ele é goleiro. Ninguém tá questionando a posição do Marcos Felipe. Ninguém questionou se ele é goleiro ou se ele é atacante. O que foi dito foi porque houve manutenção do Marcos Felipe. Talvez aí também, não sei nem quem foi o repórter, mas talvez tenha faltado também um pouco mais de punch na pergunta, né? Assim, uma pergunta feita de uma maneira um pouco mais caprichada. Porque aí da maneira que ele perguntou, deu ao Rogério essa brecha de responder dessa maneira. Mas enfim, o fato de eu comentar e dizer que Rogério Ceni não respondeu de maneira satisfatória, para mim, é só minha opinião. Se você acha que foi a resposta satisfatória, também é sua opinião. Bem como muitos de vocês aqui também acham que eu falo bobagem e julgam, né, minhas opiniões, ou a de Lula, ou de qualquer outra opinião do chat aqui que vocês veem, que vocês não concordam. E é assim como o duelo, Luiz Teles. Coletiva
Arremate da coletiva, Lu, o que é que você achou, de uma maneira geral? Era uma coletiva que eu achei que faltou aí seria a minha pergunta, inclusive, a ele, né, em relação a essa coisa do primeiro tempo. Faltou ali ele falar especificamente sobre a diferença do comportamento do time no primeiro tempo, comportamento do segundo, não apenas as mudanças, né, mudanças essas não provocadas apenas pelas substituições, né, mas de um pouco de mentalidade, de coragem, de confiança, né, e também, tecnicamente, especificamente falando da atuação de Rodrigo Nestor e do próprio Cauli. O Cauli chegou a fazer um comentário um pouco melhor por causa daquela pergunta do Cauli e do Lúcio, né? Mas talvez, acho que em termos de análise, para a gente ter certeza de que ele avaliou a partida em todos os seus aspectos, né? É mais para ter essa certeza, porque eu acredito que ele tenha feito essa avaliação, mas é sempre nós do lado de cá temos a certeza que ele tem ciência do que se passou lá. Tenha faltado isso na coletiva, e aí concordo também, né? Acho que houve esse escorregão na entrevista, nessa resposta. Não gostei da resposta também, achei indelicada e achei incompleta tecnicamente. Ele poderia ter dado uma resposta técnica que seria totalmente justificável, né? Me explicar porque nesse momento o Marcos Felipe é o goleiro titular do Bahia, mas, na minha opinião, deveria ser, mesmo com as falhas, mesmo com os problemas, etc. Apresenta mais confiança, mais rendimento técnico, sobretudo com a bola nos pés, em relação ao que os outros já demonstraram no clube.